Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos. Olá, Wayne. Mais um vídeo juntos, graças a Deus, né? Olá, tudo bem? Tiagão, pessoal, tudo jóia? Bom, hoje eu trouxe um assunto que ele é um assunto muito legal e tinha muito tempo que eu queria trazer para compartilhar com vocês. Wayne, você já ouviu falar nos corpos incorruptos? Sim, eu te respeito, adoro o seu canal. Inclusive, até o pessoal se inscreve no canal aí, já curte, compartilha, porque é um canal muito bom, um canal que está me trazendo uma paz muito grande. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Eu venho pra cá pra gente falar de Deus, eu gosto de escutar de Deus, mas não quero escutar de política, não quero discutir política. Você me desculpa, mas... Calma. Pera aí, Wayne. Senta aí. Eu não gosto de política, cara. Calma, que é isso? Vamos lá. É outra coisa, nós não vamos falar de política, não. Não é política, fica tranquilo, tá? Não falo de política. É uma coisa diferente. Eu vou te fazer uma pergunta diferente, tá? Você já ouviu falar nos corpos que não se decompõem? Mas isso existe mesmo? Como assim, cara? Exatamente. São corpos de pessoas que depois de muitos anos se encontram intactos, sem a decomposição. Exatamente, sem a decomposição. E no Brasil? Tem no Brasil? Sim, também no Brasil temos casos, mas ela acontece no mundo inteiro. São centenas de corpos, né, de santos incorruptos no mundo inteiro. Desculpa. Tá bom. Não tem problema não. Foi mal. É porque eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Então, eu sei que esse negócio do corpo é um costume antigo de embalsamar corpo, de mumificar os corpos. Isso acontecia há muitos anos atrás, milênios de anos atrás, né? Exatamente, é isso mesmo. Foram encontrados vários corpos também, né? Totalmente sem decomposição, só que aí eles passaram por todo um processo, mumificação, igual você falou, embalsamento, essas coisas. Mas esses corpos que foram encontrados, esses dos quais eu estou falando, não teve tratamento nenhum, tá? Então, na verdade, esses não tiveram a ver com mumificação, com nada, tá? De fato, se usava essas técnicas para preservar os corpos, né, no Egito Antigo. Os corpos ficavam milhares de anos e até nesses últimos tempos foram encontrados, né, corpos de múmias que relativamente assim estavam intactas, né? E pelo que eu estou vendo, você gosta de história, então, né? Você está com a memória boa da escola, né? Rapaz, eu sempre gostei de história e assim, esse é um dos motivos que eu gosto de participar aqui com você, porque eu já vi que a Igreja Católica é falar de história. É verdade, você falou uma verdade enorme. E nós católicos não sabemos disso muitas vezes, né? A Igreja, ela é uma aula de história e é a história que muitas vezes não é contada, né? Muitas vezes ela é boicotada, infelizmente muitas vezes ela é inclusive alterada em alguns lugares, né? Não vou falar exatamente, mas tem lugares sim que a história da nossa igreja é alterada, infelizmente. Por isso a importância de nós conhecermos
a fé da nossa igreja, né, Aurélio? E aí, nesses casos que não é mumificação, saponificação, embalsamento, nada disso, eu vou te perguntar, o que você acha que faz com que esses corpos fiquem incorruptos, né? Ou seja, eles não degradem, né? Não aconteça decomposição, sei lá, alguma ação do tempo do oxigênio, que não tinha oxigênio, não sei, alguma coisa do temperatura. Isso é o que muitos cientistas tentam falar, tentam provar. Mas eles vêm com algumas teorias que nunca se prova, porque na verdade não tem como você comprovar que foi feito alguma coisa ali, porque não foi, né? Então, inclusive quando eu estava até pesquisando para fazer esse vídeo, eu encontrei, né, algumas matérias, inclusive de faculdades, né, mostrando que os milagres que nunca foram decifrados pelos cientistas, todos os milagres, todos que são 10 tipos de milagres que nunca foram explicados, eles são cristãos, né? São da Igreja Católica, e 6 deles têm a ver com Nossa Senhora. 6, olha só, né? São milagres que nunca foram explicados. Inclusive, um desses 10 são os corpos incorruptos, tá? Então, por isso a importância da gente conhecer a fé da nossa igreja. E o interessante, né, que eu estou vendo, eu lembro da sua reação que você teve, né? Quando você vai falar sobre esse assunto, inclusive comentando esses dias, né, algumas pessoas, é engraçado a reação que as pessoas veem quando você fala sobre os corpos incorruptos, né? Que eu vou mostrar alguns corpos hoje, tá? Algumas fotos de alguns corpos, né? Então segurem aí um pouco, que vocês vão ficar assim, de boca aberta, né? E algumas pessoas, quando você comenta, né, sobre os corpos e mostra as fotos, você tem várias reações, né? Você tem reação de pessoas que ficam com medo. Nossa, Thiago, não vou nem dormir hoje. Ficar pensando nesse negócio agora que você me falou. Será? Mas você chegou a ver algum corpo? Você nunca chegou a ver. Então, mas esses das fotos, como é que você sabe que é verdade? Meu filho, agora é tudo fake news. Tudo fake news. Mas você é bom demais acreditando nessas coisas. Mas o fato é que a comunidade científica não conseguiu explicar sobre esses corpos, né? E aí eu vou falar de alguns corpos, tá? Que eu separei alguns aqui, são centenas, lembrando que são centenas de corpos incorruptos. O primeiro que eu trouxe para comentar aqui é o de Santa Bernadette, né? Santa Bernadette era uma menina francesa, ela vivia em extrema pobreza, né, na França. Eu vou tentar resumir, né, a história dela. Ela morava num prédio abandonado, na cadeia municipal, e era muito insalubre, né? Não tinha condição nenhuma de alguém morar lá, por isso até que o prédio era abandonado e era uma cadeia, né? No ano de 1850. Imagina, naquela época, sendo um prédio abandonado, já para nem colocar presos, e ela morava lá com a família, né? Então, tamanha era a sua pobreza. E ela era muito doente, né? Porque passava muita fome também. Mas em 1958, ela começou a ter algumas visões com Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora, quando apareceu para ela, se auto-intitulou de Imaculada Conceição. E no ano de 1879, cerca de 20 anos depois, quando as aparições aconteceram para ela, foram cerca de 18 visões que ela teve de Nossa Senhora, né? E isso em Lourdes, tá? Então é Santa Bernadette de Lourdes. E quando ela morreu com 35 anos, e o seu processo de canonização começou alguns anos depois.
E aí, quando foram fazer o processo, né, de canonização, beatificação, então você tem uns passos, hoje já não é, se eu não me engano, obrigatório, mas tinha esses passos que era exumar o corpo para ver se o corpo estava intacto, né? Porque esse era um sinal da graça divina, né? O que alguns teólogos, né, dizem? Que a incorruptibilidade do corpo está relacionada à incorruptibilidade da alma. Então, aquelas almas que são muito santas, elas fazem com que o corpo também, né, não se corrompa. E aí, quando foram fazer às vezes a primeira exumação do corpo dela, 30 anos depois da sua morte, eles viram que o corpo estava totalmente intacto e sem nenhum cheiro, não tinha nada, não tinha, inclusive a pele estava macia, estava com uma consistência quase que praticamente de quem acabou de falecer. Isso há 30 anos após a sua morte, né? E aí foi exumado mais 2 vezes após 1909, que foi 30 anos depois de sua morte, e pelas 2 vezes também em 19 e em 25 o corpo permanecia intacto, né? Santa Bernadette, rogai por nós, né? A segunda santa que eu trouxe aqui, Santa Catarina de Leburé, ela também teve visões, né, com Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças. E aí, Santa Catarina de Leburé, ela também nasceu na França e ela teve 3 visões com Nossa Senhora no ano de 1830. Tanto que na última aparição, Nossa Senhora se mostrou, né, em forma de uma medalha e confiou a Catarina a missão de cunhar essa medalha, né? E na medalha estava descrito: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mas após alguma resistência do bispo e do seu confessor, que eles achavam que talvez não pudesse ser Nossa Senhora, né? Então pudesse ser algum demônio, e ela mesma, né, ficava às vezes receosa com tudo aquilo, mas ela após as visões, ela teve a certeza, né, que de fato era Nossa Senhora. E alguns anos depois, teve uma grande peste, né, uma grande doença na Europa, e foram cunhadas várias medalhas, e essas medalhas, todas as pessoas que usavam essa medalha eram curadas. E tem um estudo que foi feito que se fala que entre 1832 e 1842 foram cunhadas cerca de 100 milhões de medalhas e distribuídas ao redor do mundo, principalmente ali na Europa. E a medalha, como as pessoas colocavam e eram curadas da doença, as pessoas começaram a dizer muito na rua: esta medalha é milagrosa, esta medalha é milagrosa. E por fim, Nossa Senhora das Graças também tomou este nome de medalha milagrosa, né? Então, Santa Catarina Leburé, rogai por nós. E o penúltimo, né, que eu trouxe também um corpo brasileiro. O penúltimo que eu quero trazer aqui foi do primeiro corpo incorrupto da história, que é de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Então, no final do século II foi quando ela viveu e morreu. Na verdade, ela morreu no final do século II, ou seja, há cerca de 1800 anos, né? Então, qual que é a breve história dela? Ela se prometeu para Cristo e quando ela se casou, né, no dia da noite de núpcias, ela falou para o marido, contou a história que ela tinha se prometido para Cristo e tal, e conseguiu converter o marido nesta noite. Converteu também depois o seu cunhado, irmão do seu marido. E lembrando que na época o cristianismo era perseguido, né? Século II. Então a religião católica ela não era ainda liberada, né, para você ser católico.
A igreja já existia, é claro, a religião já existia, é claro, porque foi instituída por Cristo, né? Mas ela ainda não era reconhecida e aprovada para ser praticada. E aí, todos foram martirizados, tanto o seu marido quanto o seu cunhado, e ela também, né? O seu algoz tentou cortar a cabeça dela com 3 golpes, só que a cabeça não se soltou do corpo e ela ainda ficou 3 dias agonizando na mesma posição em oração. E aí ela morreu, né, 3 dias depois. E aí em 822 foi iniciada uma restauração na igreja que foi feita em memória de Santa Cecília, né? E o Papa Pascoal I, ele tentou achar o corpo dela e não encontrava. Ele sabia que estava por lá, mas não encontrava. E o que aconteceu? A santa apareceu em sonhos para ele, né? Explicando exatamente aonde estava o corpo dela. E ele seguiu a orientação dela mesma, que apareceu no sonho para ele, e conseguiu encontrar os corpos, né? Os 2 sarcófagos, né? Com os corpos dela e do marido e do cunhado. O corpo dela estava na mesma posição de sua morte e incorrupto. E após 700 anos, em cerca de 1599, foi se iniciada uma nova restauração na Basílica, onde ela estava, né? E aí eles encontraram esses 2 sarcófagos com a mesma descrição que o Papa Pascoal I havia deixado relatado, né? E quando fizeram a exumação do corpo, centenas de pessoas já esperavam, porque conheciam a história, estavam lá e viram que o corpo permanecia incorrupto, ainda mais 700 anos após a descoberta do Papa Pascoal I, ou seja, eram praticamente 1400 anos de um corpo incorrupto. Ele foi exposto cerca de 1 mês, mas devido a um grande alvoroço na igreja, muito tumulto, muita gente, eles expuseram também, né, um relicário mais próximo também, né, com uma parte de um osso que estava colado na roupa dela. Se acredita que foi nas pancadas, né, que ela levou, então que essa parte desse osso se soltou e grudou na roupa. Enfim, depois desse alvoroço todo de 1 mês de exposição, eles preferiram voltar o corpo dela para sob o altar, para debaixo do altar, né? E foi construída uma estátua de mármore em homenagem a ela, exatamente da forma que o corpo dela estava. A Santa Cecília, rogai por nós. E temos uma brasileira, que é a irmã Dulce, né? Santa Dulce dos pobres. Então, o corpo dela, ela morreu, e cerca de 27, 30 anos depois, o seu corpo foi exumado também para entrar neste processo de canonização, beatificação, né? E quando abriram o caixão, lá estava o corpo de irmã Dulce também intacto. E lembrando, pessoal, que muitos desses corpos, quando são abertos, além deles não terem odor nenhum, ao contrário, muitos deles têm odor que são mais perfumados do que os melhores perfumes. Isso são os relatos das pessoas que sentiram e relataram isso nessas épocas, né? E além disso, pessoal, a gente tem vários outros santos que são centenas, como eu comentei no começo. Tem São João Bosco, São João 23, Santa Rita de Cássia, Santa Luzia, Santa Clara, São Curadás, que é o São João Maria Vianney, né? São Pio de Pietreutina, São Vicente de Paulo, São Francisco Xavier, São Pio V, ou seja, o número de santos incorruptos é um número enorme, né? E isso deixa muito feliz, né, a igreja quando acontecem essas descobertas. Aconteceram muitas farsas, infelizmente, mas como a igreja ela sempre é muito isenta e imparcial com esse tipo de coisa,
ela também ajuda a pesquisar e investigar até o fundo, né, para entender se de fato há ou não alguma farsa naquela incorruptibilidade. Mas é isso. E como o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, né, para Deus nada é impossível. O que para os homens é impossível, para Deus não é.